tarde, pessoal, boa noite, né? Vamos começar o nosso culto do Evangelho, pedir a Jesus, né, neste momento aí, muita força, muita luz, né? Pedir aí a espiritualidade amiga que possa estar agindo aí, né, para acalmar os ânimos aí de tantos companheiros aí que estão envolvidos aí nesses, né, tristes atos aí lá em Brasília, né? Lembrar de Jesus, né, da paz, da luz, do amor. É um momento da gente unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Boa tarde, né? Vamos pensar no Cristo, vamos emanar energias de luz, de amor, de paz, né? Somente o bem, o amor, o entendimento, a compreensão, o respeito, né? São as ferramentas do cristão, né? Então vamos pedir e aproveitar neste momento aí para pedir a força espiritual, né, pedir aos amigos da espiritualidade de luz, né, para acalmar os corações, as mentes, né? Vamos lembrar que os meios do mal, né, não resolvem o mal, né? Então a gente tem que lembrar sempre isso, né? A gente está aqui para trabalhar pelo bem. Então vamos manter as nossas vibrações aí, pedindo a Jesus que possa nesse momento nos ajudar, né? Mais um minutinho e a gente já inicia o nosso culto, né, dessa tarde aí de domingo, né, pedindo a Jesus aí por todos nós, lembrar, né, que ao final do culto, né, nós faremos a irradiação, né, pelas pessoas que precisam, né, e vamos fazer também uma irradiação aí pelo Brasil, né, pelo nosso país, né, para que o coração, né, coração do mundo, né, como diz, né, a espiritualidade possa bater mais uma vez, né, que Jesus possa nos ajudar e que nós possamos aí manter, né, boas energias, boas vibrações, né, vamos manter aí todas as vibrações possíveis. Vamos começar, né, pessoal? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, pedindo ao Cristo que possa nos envolver, nos abençoar, nos ajudar na caminhada. Mestre amigo, envolve os nossos corações e mentes nas vibrações do amor, da luz, que possamos, Senhor, estabelecer um clima de amenidade, de paz, de tranquilidade espiritual. Pedimos as forças do bem, espiritualidade amiga, que possam visitar os lares daqueles que precisam. Pedimos a Jesus que envie as legiões do seu amor, as regiões da capital do Brasil, para que a paz, a tranquilidade possam vencer a violência, a raiva, o desentendimento. Pedimos ao Cristo que acenda nos corações o clima da fraternidade, do respeito, e que possamos, elevando os nossos pensamentos, nos unir pelo bem, pelo amor, pela luz. Possamos nos lembrar das palavras do Cristo a Simão Pedro, pedindo para que ele embainhasse a sua espada. Vamos nos lembrar do Mestre, amoroso, gentil, sempre, sempre pacífico. Fica conosco, Senhor, e ajuda-nos a aprender, a vencer as nossas diferenças e dificuldades nas bases do Teu Evangelho e não da nossa arrogância. Fica conosco, que assim seja. Então, pessoal, né, vamos dar início ao nosso culto do Evangelho no Lar, né, nesse domingo, né, sem deixar de pedir a Jesus lá pelos nossos irmãos que estão lá em Brasília, né, que eles acalmem o coração de todos, né, que as pessoas, né, voltem à paz, ao respeito, né, à tranquilidade necessária, né,
e que a gente possa enviar vibrações de amor e de luz, não só para os nossos lares, mas para aqueles que precisam, né, gente? Vamos começar aqui então lendo o Evangelho, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que os amigos espirituais nos pedem, né? nessa semana. Capítulo 21 do Evangelho. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 10. Falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Estão também, em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que sob falsa aparência de amor semeiam desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos, que fazem muitos aceitarem, e para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam sem escrúpulos de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos do antagonismo entre os povos, que os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, porque eles agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido do que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender em armadilhas tão grosseiras. Há muitos outros meios para se reconhecê-los. Os espíritos, da ordem que dizem perceber, devem ser não apenas bons, mas, por outro lado, evidentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis que nada restará. Convide comigo, pois, que todas as vezes que alguém indique como remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir a sua transformação, coisas ridículas, utópicas, impraticáveis, medidas que levem ao ódio ou pueris e ridículas, quando formula o sistema, contrariando as melhores noções da ciência, ele não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Interessante, né? Aqui, ó. Abrimos aqui, ó, no capítulo 21, né? E nós podemos trazer isso pra gente hoje aqui, né? Um alerta da espiritualidade pra gente, né, não cair em todas as ideias que chegam até a gente, mas, né, pesá-las com o crivo do Cristo, né? Lembrar de Jesus, né? Jesus, né, o que ele estaria fazendo em tal ou qual situação? Jesus, o que ele estaria, né, agindo, né? Como que ele estaria fazendo dentro de determinados, né, momentos ou determinadas necessidades aí da vida. É uma coisa para a gente poder pensar, né? Porque muitas vezes as ideias negativas se disfarçam de ideias do bem, né? E nós somos muito levados às vezes, né? E a gente lembra aqui, né, os espíritos falam que a gente vai reconhecer aquilo que vem dos espíritos superiores por duas coisas, né? Primeiro, pela seriedade, né? Segundo, pela racionalidade, né? Então nós temos que buscar agir de maneira racional, né? De maneira profunda, espiritualizada, né? Então todas as nossas ações, tudo aquilo que a gente faz, né, está sempre baseado nessa lei, né? E a lei do amor, né? A lei da caridade, né? Que a gente possa aí, durante a nossa semana, trabalhar pela luz, né? Trabalhar pelo afeto, pelo carinho, né? Trabalhar aí pelos que precisam, né? Pelos bons exemplos, né? Vamos lembrar que a gente muitas vezes pode muito pouco, mas o nosso exemplo, a nossa palavra, a nossa ação, ela toca pelo menos aqueles que estão à nossa volta, né? O nosso esforço de ser melhor, o nosso esforço de crescer, né? E que a gente possa aí, né, nos afastar dos falsos profetas, tanto os desencarnados quanto os encarnados, né? Em resumo, o que é o falso profeta? É aquele que ensina o mal, né, falando que é o bem. Aquele que ensina a treva, falando que é amor. Aquele que ensina a violência, o ódio, o ressentimento, a amargura, né, em nome da luz. As características da luz, né, elas estão muito bem colocadas aí, né, o que é o perdão, a caridade, a compreensão, o entendimento, a disposição para amar, para respeitar, para entender quem é diferente, né? Os valores do Cristo são valores de quê? De afetividade, de transformação, né, de união, né? Então a gente lembrar sempre disso.
Né? Agora nós vamos abrir aqui o Caminho, Verdade e Vida, né? Vamos ver o que os amigos espirituais, né, nos complementam sobre isso. Olha só. Convém refletir. Aqui, ó. Convém refletir. Item 77 do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Psicografado pelo Chico, nosso querido Emmanuel. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para cigar. Está escrito lá na Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 19. Analisar, refletir e ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura sempre esteja disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredura oportunidade. É forçoso convir que se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto às vezes surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas, falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Então aqui, né, é interessante, né? Ali fala para a gente se guardar dos falsos profetas, e aqui o Emmanuel, né, lembrando o apóstolo Tiago, fala para a gente refletir, né, para a gente pensar antes de agir. Né? Ali no Evangelho, os amigos espirituais falam, né, que a gente tem que racionalizar as questões, né, usar a nossa razão, né, não só, né, para as coisas do dia a dia, mas para tudo. E aí o Emmanuel fala isso, parar, pensar. Né? As duas coisas estão diretamente conectadas. Né? Então a gente tem que começar a pensar no que a gente está fazendo. Todas as ações têm consequência, toda causa tem um efeito. Né? E muitas vezes, né, a gente fala assim, o escândalo vai advir. Lembra de Jesus? Mas ai do que causa escândalo. Muitas vezes nós somos instrumentos desavisados da escuridão, do mal. Né? Então às vezes a gente propaga algo que às vezes depois a gente não consegue compreender. Né? Então vamos lembrar da nossa responsabilidade. Né? O seguidor do Cristo, ele é um trabalhador do bem. Né? Nós não temos tempo para perder, né, com questões de violência, de ódio, de treva. Nós temos que trabalhar. Aqueles que precisam, os filhos da necessidade, os filhos do Calvário, né, eles estão à nossa volta. Ao invés de perder tempo em disputa que não leva a nada, vamos começar a arregaçar a manga e fazer a nossa parte para o bem coletivo. Vamos dar o exemplo. Né? O mundo melhor começa nas nossas iniciativas pessoais para sermos pessoas melhores. Né? Eu não tenho o poder de mudar quem está no governo, de mudar quem está, né, no meu trabalho. Eu não tenho poder, mas eu tenho o poder de dar o exemplo. Né? E o exemplo arrasta. Né? Então eu tenho, e o maior exemplo que a gente dá para aqueles que estão com a gente ali, ó, né? Os nossos filhos. Né? Qual vai ser a lembrança que os nossos filhos vão ter da gente? Meu pai é um cara violento, agressivo, brigava com todo mundo. Meu pai é um mentiroso, um ladrão. Ou meu pai é alguém que tentava ser melhor. Né? Então são coisas que a gente tem que pensar. Porque o mundo de amanhã, né, como os nossos pequenos vão ver o amanhã, é como nós passamos para eles. Né? Então nós vamos lembrar do Cristo. Né? Qual que é o caminho do Cristo? Né? Qual que é o caminho do Cristo quando nas disputas políticas? Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Qual que é o caminho do Cristo nas disputas de poder entre os romanos e os judeus? Ajudava ambos. Né? Curava o judeu, curava o romano. Né? Não tinha, Jesus escolheu o lado dele é o amor.
né, meus amigos? Vamos lembrar disso. Nós estamos precisando de exemplos positivos. Fala, não posso fazer nada, você pode dar um exemplo. Calar o mal, né? Ser ponto terminal da treva, do ressentimento, da briga, da piada, né? Porque a piada também é um ataque, né? O desrespeito é um ataque. Nós estamos precisando de respeito, nós precisamos de demonstrar valor. Demonstra amor através do valor, né? Então vamos lá, né, pessoal? Nós vamos fazer a nossa irradiação agora, né? Quem quiser colocar aí os nomes aí pra gente, a gente vai ler o nome de todas as pessoas que, né, pedirem. E vamos pedir pelo nosso país também, né? Para colocar a paz no coração né, de irmãos, né? Para a gente lembrar que nós estamos aqui juntos não é por acaso não, né? Nós estamos aqui juntos porque nós precisamos trabalhar valores de respeito mútuo. Né? Nenhuma nação cresce nas bases da violência, cresce nas bases do respeito, do entendimento, né? De aceitar mesmo aquilo que eu não concordo, né? Aceitação, né? Então vamos lá. Pedimos a Jesus neste momento, pelos nomes aqui colocados, para que recebam, acima de tudo, o toque suave do amor. Jesus, dá-nos força, paz, entendimento, acima de tudo, luz. Fica conosco, mestre amigo. Ajuda-nos e escuta estes nomes, nas vibrações da tua luz e do teu sentimento de amor. Então vamos lá, vou começar aqui no Instagram. Deixa eu rolar aqui. Daniele Mendes, Gilson e Flávia Severo, desculpa. Lucimar Amorim de Souza Pontes, Rosimeire Pinto, Maria Francisco Almeida Figueiredo, Sandra de Souza, Rosimeire Pinto, Mirei Viegas, Edgar Pires, Leandro Pires, Jorge Pires. Walter Vivaldini, Silas Vivaldini, Antônio Soares, Tereza Oliva, Ricardo Aragão Antonini, Laura Freitas, Fabiano Fernandes, Adriana Fernandes e Rosa Andrade, Joana Marque e Camila, Magali Cora Vital, José Salomão Cavalcante Raia, Severino Nery de Souza Júnior, Rita Morim Família, Leci Gevu Aragão, Maurício Eduardo de Carvalho, Raiva Glória Diniz Ferraz, Eline Natalier, Marques de Oliveira Ferreira, Fábio Lisandro Pereira Ferreira, Joana Valentina Oliveira Ferreira, Bernardo Luiz de Oliveira Carvalho, Maurício José da Paixão, Guilherme Luiz Quaresma dos Santos, Jaqueline Nilza Marques. Pela terra natal, Cataguases, né, que está com muitas enchentes, né, que Jesus abençoe e dê forças. Patrick Henrique Silva Menezes, Josefa Francisca da Conceição, Davalci Heriberto Costa, Augusto Flora Juque Sol, José Raimundo dos Santos, Eliton Hipólito de Oliveira, Janaína de Oliveira Bravo, Priscila Sotoma Pontes, Tatiana Sotoma Pontes, Marili Josefa da Silva, Sidney Dawes, família, Conceição de Maria Muniz Lopes, Conceição de Souza, Henry e Bianca. Também agora Raquel Aguiar e família, Hélio Nunes, José Antônio, Gustavo, Antônio Toscano, Márcio Marques Ferreira, Heitor Augusto Pedrosa Assunção, Gabriel Pedrosa Marques Ferreira, Gustavo Marques Ferreira, Heraldo de Faria Pedrosa, Ivone Rodrigues da Silva, Vinícius Rodrigues Fortes Almeida. Pedimos também pelo nosso Brasil, né, pelos corações dos brasileiros, pelos corações daqueles que detêm o poder, né, transitório, pelos corações de cada um de nós, que se estabeleça não somente o amor, mas a paz que vem dele. Que Jesus, neste momento, possa escutar o nosso pedido em nome daqueles que amamos e que, Senhor, nos ensine a amar a todos como amamos a estes pelos quais pedimos. Abençoa, Senhor, a nossa pátria, o nosso lar maior, nossa casa, nossa vida. Dá-nos o entendimento, a compreensão e, acima de tudo, o afeto. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre.
Que assim seja. Tem mais um nome aqui, Henrique ou Alda. Não sei se eu falei direito, desculpa, tá, amigo? Que Jesus nos abençoe, né, gente? Vamos fazer prece, né? Vamos evitar os comentários negativos, né? Tanto achando bom, né, o que está acontecendo, tanto querendo vingança, né? Vamos sair da onda negativa e vamos buscar o Cristo, né? Vamos buscar Jesus, né? Vamos fazer prece e vamos trabalhar para acalmar os corações, né, daqueles que estão à nossa volta, né? Tantos um parente, um amigo, vão acalmar, né? Vão trabalhar pelo bem. É isso que a espiritualidade está precisando. Meus amigos, muita paz, muito amor, né? Tenham todos uma boa noite. Quarta-feira, se Deus quiser, né? Espero que a gripe vá embora. A gente está de volta aí com o estudo, tá certo? Fiquem todos com Deus aí, né? O culto vai ficar salvo e vamos com o Mestre, né? Trabalhar para Jesus. Tenham todos aí uma boa noite. Paz. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.